Doutora, e diagnóstico, né? A gente falou das possíveis alergias que podem aparecer aí, né? Que tem respiratórias, né? Tem a alimentar, né? Na verdade, a alimentar, ela acaba se manifestando em alguma área do corpo, né? Ou vai dar uma coceirinha, né? Eu não sabia que eu era alérgico também, que tinha minhas rinites, né? Mas aconteceu um episódio interessante comigo, né? Na minha adolescência, né? A gente é nortista que peixe tem à vontade, né? Aí, pô, eu gosto de comer muito peixe, né? Uma vez eu comi um peixe, né? Tava ali na costelinha dele, tava aquele felzinho dele, né? E aquele negócio amargo pra caramba, que dá uma de machão, comi, né? Aí, tranquilo, né? Isso foi no almoço. Quando foi no jantar, na hora que eu fui dormir, aí começou a coçar a mão, né? Eu falei, mas não é possível, né? Coçando a mão. Aí eu falei, não, eu vou dormir, né? Deve ter pegado em alguma coisa, né? E aí deitei na cama, desliguei a luz do quarto, começou a coçar o pé. Eu falei, mas não é possível. Eu falei, será que eu pisei em alguma coisa também, né? Aí eu aguentei ali, tirei um cochilo, né? E foi um susto pra mim, né? Que eu acordei tipo, por volta da 1 da manhã, coçando muito a mão. Aí quando eu liguei a luz do banheiro, que eu me olhei no espelho, eu falei, eu tinha virado um chinês. Eu falei, meu Deus, cara, que é isso? Aí fui correndo pra UPA, né? E aí eu tava com reação alérgica, né? Batata, né? Foi uma intoxicação, né? Por conta da questão do fel, né? Então, assim, todo mundo que já teve um episódio desse se preocupa, né? Quais são os fatores, né? Aliás, descobrir, né, os fatores que te causam alergia, né? A gente está falando aqui das alergias existentes e como elas conseguem, né? Como que elas aparecem, né? Mas é importante que o alérgico descubra, né, de fato, qual é o fator que causa alergia nele para ele, né? Evitar, né? Porque, a princípio, o melhor tratamento que tem para um alérgico é evitar o fator de risco, né? Então, assim, eu queria que você falasse com relação ao que é lançado de possibilidades hoje para poder diagnosticar as causas da alergia na pessoa. Quais são os tipos de exames que são feitos? Isso é muito importante, né? Porque tratar alergia, no pronto-socorro você vai conseguir tratar. Sair de uma crise alérgica, isso não é algo difícil de se fazer. Quando chega em mim é porque o paciente quer descobrir do que ele é alérgico, ele quer algo a mais, né? Não é só tratar aquele quadro agudo de alergia ali. Então, tem vários tipos de teste. O teste depende do tipo de sintoma que você teve, tipo de alergia. Então, essas alergias de inchaço, empelotar, que são reações chama de imediata, costumam ser relações chama de IgE mediada. Então, eu produzo um anticorpo contra o alimento, contra o inseto, por exemplo, e eu consigo dosar esse anticorpo, né? Então, que se chama IgE, que é o anticorpo IgE, eu consigo dosar para alimentos, consigo dosar IgE para insetos, para aeroalérgicos, eu consigo dosar IgE para ácaro, para fungos, para gato, cachorro, existem para várias coisas. Para alguns medicamentos também tem, mas para medicamento é bem limitado os exames, esses de sangue, né? São testes de sangue, então, que eu consigo dosar no sangue, são bem limitados, então, normalmente, para medicamento não tem muito exame, a gente fala história clínica, se precisar um teste de provocação oral, depois eu falo sobre isso. Então, eu consigo fazer de sangue, a IgE para esses produtos. Eu consigo fazer teste cutâneo. Tem um teste de leitura imediata, chama prick test, que é a mesma coisa do de sangue, que eu vou dosar os anticorpos da IgE, mas pela pele. Então, a gente faz ali, pinga extratozinhos que tem ácaro, que tem fungos, que tem gato, cachorro, que tem alimento, e quando é positivo, forma uma bolinha. Esse é um teste rápido, de leitura imediata. A gente faz o teste, faço no consultório mesmo, então eu faço o testezinho ali na hora, depois de 15 minutos tem o resultado. Se o paciente ele é sensibilizado, na verdade, aparece uma bolinha no local, e eu sei que ele é sensibilizado, a que ele é sensibilizado. Isso é muito bom, porque o paciente chegou na primeira consulta comigo, eu colhi a história, rinite, por exemplo, que eu atendo bastante, né? O paciente parece ser alérgico a ácaro, alguma coisa, eu faço o teste aí na hora, que ele é alérgico a ácaro e qual que é o ácaro que ele é alérgico, para me orientar controle ambiental, direcionar o tratamento dele já na primeira consulta ali, que é o teste cutâneo de leitura imediata. Eu também tenho testes que chama de PET teste, que é um que cola nas costas, esse para hematite de contato, que são coisas que a reação não é por produção de anticorpos, são linfócitos, são reações mais tardias, né? Uhum. E eu consigo testar substâncias que estão presentes em inúmeras coisas por esses testes das costas. Eu tenho teste de provocação oral, que eu posso fazer como tipo para medicamentos. Para alergia a anti-inflamatórios são os mais comuns, de pirona, paracetamol. Eu não tenho exames para esse tipo de alergia. E eu preciso saber se o paciente realmente é alérgico ou então, quando a história é muito sugestiva, achar uma medicação alternativa para ele. Quem tem alergia, por exemplo, muito comum, tem alergia a todos os anti-inflamatórios. O paciente fala, não posso diclofenaco, nimesulida, ibuprofeno com todos eles. O que eu vou tomar se eu tiver alguma coisa? Então, a gente testa uma medicação alternativa
alternativa que possivelmente ele não vai reagir. Mas tudo isso é feito no hospital, sob supervisão, com todos os cuidados. Eu também faço isso para alimentos, por exemplo, quando eu tenho dúvida do diagnóstico. Nem toda alergia alimentar tem exames. Para algumas alergias alimentares, eu não tenho produção de anticorpos. De não IgE mediada ou reações mistas, nesses casos, os exames de sangue não ajudam. Então, a gente faz a mesma coisa. Dá o alimento para a pessoa e vê se vai ter alguns sintomas ou não. Alguns testes são feitos em casa, outros são feitos no hospital sob supervisão, porque tem o risco de uma reação grave, por exemplo, anafilaxia, né? Então, de acordo com a história do paciente, pelo tempo dos sintomas ou o tipo de alergia que ele tem, a gente vai adicionar o tipo de teste, que pode ser feito na hora, pode ser feito depois, pode ser feito no sangue, na pele, tem muita coisa para ser feita aí para diagnóstico.